seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. A conversa hoje é sobre como nós, pessoas conscientes e iluminadas, que carregamos essas bandeiras lindíssimas de inclusão, de liberdade, de uma sociedade mais justa, como que nós estamos deixando a positividade afetar as nossas relações mais íntimas e a gente está se distanciando de quem a gente é de verdade. É um assunto importante porque, em nome de um discurso de positividade, a gente está mesmo deixando de ser humano. No último episódio, eu falei um pouco sobre positividade e sobre o quanto, em nome dela, a gente se afasta da nossa própria dialética, dessa coisa de sermos bons, maus, felizes, tristes, positivos e negativos. Se você assistiu, você viu que essa dialética constitui até a nossa razão. A gente não é destinado a ser feliz e positivo o tempo todo. Nós somos, sim, uma tentativa de equilíbrio e de regulação desses opostos que nos constituem. Se você assistiu, você viu que ser feliz, então, do ponto de vista existencialista, é uma possibilidade e não uma obrigação que você tem que cumprir. Até porque não dá para a gente alcançar a felicidade plena justamente porque a gente é positivo e negativo. O que eu quero conversar hoje é um pouco sobre como nós nos deixamos intoxicar por essa positividade, a ponto da gente estar reproduzindo discursos tirânicos e de ter atitudes quase desumanas, tanto com os nossos próximos como com a gente mesmo. Eu vejo pessoas com um discurso tão bonito nas redes sociais, sabe? De posicionamento crítico ao Bolsonaro, julgando a boiada, mas que estão completamente imersas em outra forma de totalitarismo, inclusive sendo totalitaristas quando elas se deixam atravessar pela ordem normativa da positividade. É importante a gente ter um posicionamento crítico acerca do que nós, pessoas conscientes, estamos reproduzindo. A gente pode estar magoando as pessoas, mas como é que posts com palavras maravilhosas de gratidão e gestos de positividade e felicidade podem te afetar? E afeta sem que você perceba, e de repente você está repetindo as tais das palavras: não desista nunca dos seus sonhos, ou você atrai o que você vibra. Vamos parar. Você atrai o que você vibra? Será mesmo que aquelas mulheres do Afeganistão, elas vibraram pela volta do Talibã? Será que os pais da Susana Richthofen, eles vibraram, emitiram energias e vibrações que atraíram o assassinato deles? Ah, gente, a gente precisa tomar cuidado com as coisas que a gente sai repetindo por aí, porque esses posts lindinhos que a gente propaga, eles podem sim se tornar gatilhos para grandes problemas psicológicos. E aí, então, sem perceber, a gente se coloca numa espécie de espiral, onde a gente joga tanto do lado da vítima como do lado do carrasco. Será que, escondido atrás dessas palavras motivacionais, de uma psicologia linda, positiva, nós não estaríamos mesmo contribuindo para um futuro ainda pior? A minha questão é essa. Será que nós, que chamamos o outro de boiada, não estamos, de alguma forma, sendo boiadas também? Para conseguir esclarecer melhor essa história, eu vou recorrer à culinária e vou usar o conceito de massa. Sabe, massa de pão de pizza? Então, de alguma forma, a nossa cultura é um tipo de fábrica de massas. Porque para fazer uma massa, você precisa de alguns ingredientes, certo?
ovos, leite, farinha, sal, fermento. Aí você vai juntar todos esses ingredientes um a um, vai misturar bastante para que todos esses ingredientes eles se transformem em uma massa. Essa massa, depois de uniformizada, ela vai poder ser moldada na forma que você preferir. Os ovos, então, eles deixam de ser ovos, a farinha deixa de ser farinha, e assim todos os ingredientes, então, eles vão se transmutar em uma massa, um negócio só. Eu lembrei do clipe do Pink Floyd. Teacher, leave them kids alone. Sabe, na cultura de massas, a gente deixa de pensar por a gente mesmo e passa a pensar por todo mundo. Ela vai se instalando, na verdade, como um parâmetro de normalidade. E se você escapa do que ela dita, você é excluído, você é cancelado. E aí é como se Ortega y Gasset falasse hoje e não há 100 anos atrás de um homem massa. O homem massa do Ortega y Gasset é aquele que se esvazia de si, de sua própria existência, que ele aceita, que se conforta, quando ele vê que ele pensa que nem a maioria. Eu penso que hoje a gente se esvazia de nós mesmos quando a gente se recusa a olhar para a nossa própria existência tal qual ela é, positiva e negativa. Via positividade, a gente tende a negar o que é ruim na gente também. E às vezes a gente esquece que é natural ser ferrado, ser angustiado. A gente anula um pedaço de nós que não poderia ser anulado, que é esse lado sombrio que te compõe tanto quanto me compõe. O problema da positividade, então, como qualquer outro instrumento da cultura de massa, é que ela retira das pessoas o poder de decidir sobre as suas próprias vidas. Ela te diz como você deve ser, como você deve se portar e, o mais importante, o que você deve ter para ser feliz. E, de repente, você ser desavisado, mas super good vibes, você está falando para você mesmo ou respondendo para o seu amigo que está na pior. Sai dessa, amigo, bola pra cima. Não pense em coisa ruim, pensa positivo, vibra positivo, esquece. Ou pior, você comentando com o outro, ou se não com você mesmo, que a gente faz essas coisas. Fulana tem muito problema, eu não quero ela por perto. Fulano tá pesado, eu vou me afastar. Quem nunca? Entenda? Essa é uma crítica, mas também é uma autocrítica, porque eu também já multipliquei muito essa ideia sem perceber de que a gente tem que pensar positivo, que a gente é movido para a felicidade. Eu já acreditei nisso. E se eu descuidar, eu continuo a reproduzir esse totalitarismo, essa ideia imposta dessa nova psicologia da positividade, que é toda bonitinha. E assim como você, eu também sou uma vítima dela. Toda hora, assim como você, eu me deparo com gente superficial, que não passa da página 2 e que foge quando eu estou numa vibe mais existencialista e que se assusta quando eu me mostro mais vulnerável. E assim como você, e também já pensei, será que só eu não sou sempre feliz? Todos nós sabemos que aquilo que a gente vê nas redes é fake, mas mesmo assim a gente se engana. Ninguém está totalmente imune à cultura de massas. Todos nós somos afetados por ela, é claro. A gente está até a tampa na era da positividade. Olha lá seu Facebook e vê quanta gente feliz, rindo, amando, super tudo positive vibrations, não é? Então, essa exposição ao positivo afeta a gente, é claro que afeta. Mas eu conheço um antídoto.
Esse antídoto é a consciência, é manter-se consciente, crítico, se questionando o sentido das coisas. Esse é um caminho que o Kierkegaard fala. E eu concordo com ele, que a gente nasce na massa, mas que cabe a nós mesmos escolher se a gente vai ficar sendo massa ou se a gente vai buscar quem nós somos de verdade. Para o Kierkegaard, é na sua interioridade que você vai enxergar as suas possibilidades. É só quando você conseguir calar a voz da multidão, né, do que todo mundo diz na sua cabeça, que você vai encontrar um sentido para as suas coisas. Então, para o Kierkegaard, o único tem que possível é o de que cada pessoa se assuma enquanto indivíduo único, particular, com todas as suas esquisitices e negatividades. Você não tem que ser feliz e nem tem que fugir da negatividade rapidinho. De repente, ali, ó, na sua sombra, que você vai definir o tamanho da sua luz. Mas fato é que não dá para você cobrar de você e nem do outro que ele seja forte, positivo e feliz o tempo todo. Repito, não cobre de você nem do outro que não haja vulnerabilidades ou fragilidades. Isso acontece porque ser gratiluz. Quando você assume os ideais da positividade, você vê o outro como o sistema quer. Um objeto com finalidades de uso. Você não vê o outro como um indivíduo. E a propósito, o outro também faz isso com você. Ele te usa, não se aprofunda e você não pode mostrar sua vulnerabilidade porque isso vai assustar ele. Como diria Arendt, nas massas não existe espaço para espontaneidade. A positividade, ela não precisa das suas particularidades, ela só quer você no topo da sua performance de trabalho e quer que você siga propagando que o seu destino é a felicidade. E enquanto você vai cego de você para você mesmo, né, em busca do seu destino, você vai atropelando o outro como se ele não pudesse existir se ele não tocar a mesma toada que a massa toda toca. Ou seja, se ele mostra a vulnerabilidade, ele não serve. O lance é don't worry, be happy. E o doido é que da mesma forma você é atropelado pelo outro e sofre porque crê na possibilidade de um dia alcançar a felicidade plena, mas não dá. Não pode ser. Você precisa do Talvez uma saída para essa situação seja justamente a de você ficar atento ao que você tem aceitado como verdade. A verdade, ela deve ser a tua aletheia. É uma coisa que você acredita porque tem sentido para você. É uma verdade que vai brotar, então, de dentro para fora, e não é aquela que te impõe de fora para dentro. A medicina, a psicologia, a ciência no geral, elas não vão proclamar verdades absolutas. As verdades científicas, elas mudam o tempo todo, você já percebeu? Então, você fica livre para acreditar no que você quiser. E eu vou dizer sempre que necessário. Não existem verdades universais, nós não somos predestinados e nem previamente determinados por nenhum modelo psicológico. Se somos predestinados a algo, esse algo se refere simplesmente a existir da melhor maneira possível. Feio, bonito, triste e feliz. Um dia de cada jeito, mas sempre, sempre tentando calibrar essas coisas. Você sabe disso, que fugir da sua negatividade e não permitir a fragilidade do outro é muita covardia. Covardia com você por deixar de existir um pouquinho cada experiência que você nega
e covardia com o outro, porque você não pode cobrar dele que ele haja como um ser mágico, sempre feliz, positivo e forte. Pensa nisso. Esse é o meu recado. Eu espero que você tenha gostado e já sabe que se gostou, curte e compartilha. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, porque sempre que eu posso, eu vou colocando algum conteúdo para colaborar com as suas reflexões, tá? E fica atento às verdades que você aceita e duvida de tudo, até do que eu falo, viu? Um beijo, até, tchau!